Salve Maria! Nesse vídeo nós vamos falar da boda de Caná, o primeiro milagre de Jesus. E o objetivo desse vídeo é a gente comentar a boda de Caná sobre uma visão que pelo menos eu nunca vi, né? Que talvez seja útil a quem se interessa pelos evangelhos. Eu não sou nenhum estudioso do evangelho, mas é a observação de um leigo, né? Então é o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente o Evangelho de João, capítulo 2, de 11 a 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná na Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: Mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais de judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então disse: Agora vai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardastes o vinho bom até agora. Este início dos sinais Jesus realizou em Caná na Galileia, manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Bem, Jesus transforma água em vinho. Qual que é a nossa visão desse milagre? O que há de particular na nossa visão? É que o vinho que Jesus transforma a água em vinho, esse vinho é branco. Por que esse vinho é branco? Porque não é perceptível a mudança, só é perceptível quando se prova. Então, a gente acredita que o Evangelho ele tem pelo menos 3 camadas de significado. Tem um significado textual, há um significado secundário e, em boa parte das parábolas de Jesus, há um significado místico mais profundo. O nosso entendimento do significado místico desse mistério é exatamente esse. A água se torna vinho, o vinho tem a mesma cor da água, mas o sabor é outro. O mundo é o mesmo mundo, mas o mundo é diferente, porque o mundo tem um outro significado e o significado é Cristo. Há um outro motivo pelo qual esse vinho não seja tinto. Quando Jesus diz: Mulher, a minha hora ainda não chegou. Então não era a hora do sacrifício ainda. O sacrifício é o sangue e seria associado aí à figura do vinho tinto. Então Jesus vai começar a sua evangelização. Ele é a água viva. Ele é o que dá sabor, né? O sal da terra, né? O que vai dar sabor, significado à existência, né? O que é a novidade que entra na história. Então, por isso a gente acredita nessa interpretação de que o vinho, que ele transforma o vinho em vinho branco, e a pessoa que bebe, que percebe o sabor do vinho, não é perceptível aos olhos, mas não é mais a água, ela foi modificada. Um outro ponto importante da leitura é quando o encarregado da festa prova a água mudada em vinho, né? E diz: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, né?
ou seja, já estão bêbados, aí você dá um vinho menos bom, porque aí não faz muita diferença se o vinho é bom ou ruim, porque estão todos bêbados. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Então, o que é o vinho bom? O vinho bom é Jesus, né? Tu guardaste o vinho bom até agora, o Filho de Deus. Bem, então é isso. Essa é a nossa visão e espero que ele sirva a, a, aqueles que se interessem pela história do Evangelho. É apenas a nossa interpretação, nós não queremos criar polêmica nenhuma com isso. É apenas a nossa visão. É isso, né? Não é o vinho do sacrifício ainda. Um detalhe interessante no Evangelho de Tiago, quando o anjo aparece para Maria, ela estava cosindo, né, costurando um pano, né, um púrpura, né, escarlate, né, segundo o Evangelho de Tiago, quer dizer, a cor do sacrifício. Né? Ela, virgem, bordava lá já digamos assim, o seu desígnio, né, do sacrifício. Né? Enfim, então a cor vermelha na Bíblia tem todo esse significado. Há uma igreja no Peru, que eu não sei o nome da igreja, que é uma igreja que ela tem uma arquitetura muito peculiar, né? Ah, não era objetivo nem falar disso nesse vídeo, mas enfim, eu vou citar porque é interessante, a gente começou a falar do vermelho. As paredes das igrejas do Peru, elas são todas muito grossas, né? Quase 1 metro de espessura, por conta das atividades sísmicas, dos terremotos. Então, são estruturas muito sólidas. E essa igreja que fica na parte central de Lima, não é uma igreja grande, não é a catedral, uma igreja próxima à área central, e ela é toda branca. A igreja inteira é toda branca, as paredes são brancas, ela é de uma certa simplicidade, apesar da beleza da arquitetura antiga. Mas no fundo dela há um crucifixo, como outros qualquer. Só que há uma coisa profundamente chocante nessa igreja. Ela tem um manto vermelho muito largo por trás do crucifixo, formando como se fosse uma cachoeira vermelha, como se jorrasse sangue por trás do crucifixo. E isso me impressionou muito, eu achei de uma beleza, de um simbolismo espetacular, né? O sangue de Cristo sendo derramado. De uma maneira muito simples, um recurso cênico muito simples, mas absurdamente tocante. Salve Maria.